conectados à nossa aula de hoje online, que foi feito com muito carinho para vocês, por mim e eu, professora Josilene. E eu quero desejar já um bom dia a todos os meus alunos do 8º ano do nosso turno matutino, né? E mais tarde também uma boa tarde aos nossos alunos do nosso turno vespertino. Então, desde já quero desejar um bom final de semana a todos vocês, que o Papai do Céu possa estar com vocês e guardá-los, tá bom? E hoje nós iremos estudar aí, ó, rotação. Iremos entrar no assunto de rotação. Pegue o seu livro didático aí na página 29, tá bom? E iremos estudar hoje a figura geométrica. Vamos trabalhar com rotação. Porque o que eu expliquei para vocês? Conforme eu falei para vocês, entramos na área da geometria, da matemática. Então, vimos o que foi reflexão, né? Hoje entraremos no assunto de rotação, que estudaremos da página 29 até a nossa página aí 33, tá bom? Da página 29 até a página 33, ok? Então, beijos a todos, tá? E vamos à nossa aula de hoje. Olá, gente, olha eu aqui mais uma vez. E hoje, na nossa quinta-feira, né, nós iremos estudar aí rotação, né? Estudamos aí na terça-feira reflexão, na quarta foi a continuação de reflexão, né? E hoje nós veremos aí a rotação, tá bom? E amanhã nós iremos continuar também com rotação, ok, gente? Então pegue aí o seu livro didático. Hoje nós iremos usar a página de 29 a 33 do nosso livro didático, tá bom? Então vamos lá. Rotação. Você já deve ter visto vitrais usados como peças decorativas em edifícios e monumentos. Eles proporcionam belos efeitos visuais com a passagem da luz por suas composições. Observe o vitral abaixo, que é esse aqui, produzido com base em uma rosácea. As rosáceas são elaboradas por meio de simetrias, como a reflexão e a rotação. Neste momento, vamos nos ater ao estudo da rotação. Então, observe que nós temos aqui uma rosácea, certo? Essa rosácea, ela tem 8 pétalas. Vamos começar a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, observe que ela tem 8 pétalas, certo? E que foram divididos aqui, ó, em tamanhos iguais, certo? Então, ó, ele faz a seguinte pergunta: quantas pétalas tem a rosácea do vitral apresentado? Eu acabei de falar. Essas pétalas são todas iguais? Então, ó, isso quer dizer que nós temos 8 pétalas. E sim, todas são iguais. Letra B. Sobre a rosácea, traçamos segmentos de reta que separam as pétalas entre si. Quanto mede cada um dos ângulos formados por esses segmentos? Como é que eu vou descobrir que mede cada ângulo? Observe que o ponto bem central aqui, ó, onde eu estou segurando aqui, ó, é o meu ponto central, é o meu ponto. Cada pontinho desse aqui é o meu ângulo. Então, o que você vai fazer? A gente sabe que uma volta inteira, ela gira 360 graus. Então, o que você pode fazer? Você vai pegar 360 e dividir pela quantidade de pétalas que tem aqui, que é 8. Se você dividir 360 por 8, você vai encontrar aí a medida desses ângulos, correto? Então, esse tipo de simetria é uma transformação geométrica caracterizada por modificar a posição de uma figura original ao girá-la em torno de um ponto central, mantendo seu tamanho e a sua forma. Assim, esse vitral é uma composição formada por simetria de rotação. No caso da rosácea, qualquer uma das pétalas pode ser a figura original. E o ângulo de rotação, ele mede 45 graus.
O ponto fixo em torno do qual fazemos girar a figura é chamado de centro de rotação. Então, tá vendo esse pontinho aqui bem no meio? Pois é, que nós iremos girar através dele, então ele é chamado de centro de rotação. Nesse caso, é o centro da rosácea, onde se cruzam todos os segmentos traçados. Para formá-la, usamos rotações sucessivas segundo ângulos de mesma medida e sempre consideramos que a rotação será no sentido horário, quer dizer, nesse sentido aqui, não é anti-horário, é esse sentido horário. A menos que seja dito o contrário, né? A menos que o exercício peça para você girar no sentido anti-horário, não é isso? Então, veja este esquema de uma rosácea de 8 pétalas. Na figura da direita é possível notar que há 2 octógonos regulares e todos os vértices dos octógonos estão perfeitamente ajustados sobre as intersecções dos arcos da rosácea. O que nós estamos vendo aqui? Se vocês observarem, nós temos 2 octógonos. Está vendo essa parte amarelinha aqui, ó? Se nós contarmos aqui, nós temos um octógono. E essa linha verde aqui, ó, lá aqui fora é também, se nós formos contar todos os vértices, também nós encontraremos aí um octógono, porque tem 8 vértices. Então, observe que todos foram divididos perfeitamente. Cada pétala dessa, ela tem a mesma medida. Mas como eu vou encontrar a mesma medida? Através dos ângulos de cada rosácea, nós iremos aí encontrar. Isso quer dizer, se nós sabemos que cada ângulo mede 45, então isso quer dizer que cada ângulo desse aqui, ó, ele terá que medir 45 graus para as pétalas poderem ficar todas iguais, correto? Então, em torno do octógono regular, podemos ajustar uma circunferência passando por todos os seus vértices. Então, observe que esse pontinho preto aqui, ó, ele é o meu centro de rotação, certo? Então, esse octógono, ele está inscrito na circunferência e seu centro coincide com o centro da circunferência. Por que é inscrito? Nós não temos aqui um círculo fora, olha, que está em preto aqui, ó. Nós temos esse círculo. Esse octógono, ele está inscrito porque ele está dentro dessa circunferência. Então, se ele está dentro dessa circunferência, nós chamamos de octógono inscrito, pois ele está dentro. Se ele estivesse fora, não, seria escrito, tá bom? Mas ele está inscrito, então está dentro, tá bom? E isso aqui, ó, esse pontinho preto, nós chamamos de centro de rotação, no caso aqui em O, que isso aqui é um Ozinho, tá? Podemos ainda traçar ângulos, ó, com vértices no centro do ponto O e extremidades nos vértices do polígono. Então, observe esse coloridinho aqui, ó. Esses coloridinhos aqui, ó, são os ângulos. E cada ângulo desse, ele mediu 45 graus, certo? Porque como são 8 pétalas, ele teve que dividir os ângulos. Pegou 360, dividiu pela quantidade de pétalas. Aí sim ele descobriu que cada ângulo desse aqui, ó, eles têm que medir 45 graus. Aí ele foi e utilizou o transferidor para encontrar aí 45 graus para poder todas as pétalas ficarem certinhas aí, tá bom? Ó, cada um desses ângulos é chamado de ângulo central, que é o ângulo central. Então, todos esses ângulos aqui, ó, que estão coloridinhos, eles são chamados de ângulos centrais, tá bom? Deixa eu colocar para cá, para não atrapalhar aqui a nossa aula, para nós continuarmos aqui, tá? Essa situação é possível para outros polígonos e para todos os polígonos regulares. Trace os ângulos centrais em cada um dos polígonos a seguir. Observe aí que eu fiz no triângulo equilátero e fiz no quadrado. No trapézio, no hexágono regular e no escaleno, você que irá fazer, tá bom? Então, olha como eu fiz. Observe que aqui eu tenho um triângulo, né? Ele já está aqui inscrito dentro da minha circunferência.
E esse triângulo, ele tem 3 lados iguais. Então, observe que eu vou traçar bem no centro dele o meu centro de rotação. E o que eu vou fazer? Eu irei traçar uma reta até o seu vértice. Então, se eu tenho 3 vértices no triângulo, então eu vou ter que traçar nos 3 vértices. Observe que no segundo exemplo eu tenho aí um quadrado, né? E eu sei que esse quadrado ele tem quantos vértices? 4. Então eu peguei, eu fiz o que aqui? O meu centro de rotação, que é esse pontinho preto, bem no meio do meu quadrado, e tracei assim, então, ó, os segmentos até os seus vértices, certo? E a mesma coisa você vai fazer no trapézio, ó, já está o centro aqui, você vai só ajustar, tá bom? E no hexágono regular e no triângulo escaleno você irá fazer, tá bom? Você vai fazer aí e mandar foto para a professora. Aí ele faz a seguinte pergunta: que relação existe entre cada ângulo central de um octógono regular e o ângulo de giro que formou a rosácea de 8 pétalas? Você irá responder e vai mandar a resposta para mim, tá bom? Daqui a pouco no nosso momento de interação aí. Letra B. Quanto medem os ângulos centrais dos polígonos regulares? Como eu falei para vocês, né? Vamos lá, eu vou explicar aqui rapidinho, o restante você irá fazer. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho o triângulo equilátero, certo? Então, observe que eu tenho quantos ângulos aqui, ó? Vamos contar: 1, 2, 3. E nós sabemos que uma volta completa de uma circunferência, ela mede aí 360 graus. O que você vai fazer? Você vai pegar 360 e vai dividir pela quantidade de ângulos que você formou aqui. Então, você vai pegar 360 e dividir por 3. Aí, o resultado será a medição dos ângulos centrais desse polígono aqui, ó, desse triângulo. A mesma coisa você irá fazer para o quadrado, certo? Você vai pegar 360 e vai dividir quantos ângulos tem aqui no quadrado? Tem 1, 2, 3, 4. Vai pegar 360 e dividir por 4. Aí você vai saber qual é o ângulo, quanto medem os ângulos centrais desse polígono. E a mesma coisa você vai fazer para o trapézio, o hexágono regular e para o triângulo escaleno, tá bom? Letra C. Se você quisesse desenhar uma rosácea com 5 pétalas iguais, não com 8, agora seria com 5. Qual polígono poderia ajustar perfeitamente a essa composição? Qual seria o polígono com 5 pétalas? Ele teria que ter o quê? 5 vértices. Então, qual é o polígono que tem 5 vértices? Fica aí a dica para você fazer, né? Responder. Aí, olha só, gente. Quanto medem os ângulos centrais dos polígonos regulares? Eu resolvi aqui para vocês, né? Olha só. Como eu falei aqui, ó. Na letra B eu respondi a letra B e respondi somente a letra B. A letra C você vai fazer, tá? E a letra A também você vai fazer. Eu só respondi aqui a letra B, tá? Então, olha só. Quanto medem os ângulos centrais? Eu peguei o triângulo equilátero, peguei 360, dividi por 3, o resultado deu o quê? 120 graus. Então, isso quer dizer que os ângulos centrais, eles medem aqui 120 graus. O quadrado deu 90 graus, porque eu peguei 360 e dividi por 4, porque são 4 ângulos. O hexágono regular, eu peguei 360, cadê? Tá aqui, ó, foi esse. Os outros vocês irão fazer, tá? Colocar também. O hexágono regular, ele tem quantos ângulos, se nós traçarmos, né? Acho que 6. Se você pegar 360 e dividir por 6, você vai encontrar aí 60 graus, tá bom? Aí, se você quisesse desenhar uma rosácea, como eu já li para vocês, observe a composição ao lado e descubra o ângulo de rotação usada para formá-la. Beleza. Vamos lá, na letra A. Olha só, gente. Trace
um dos ângulos de rotação e anote sua medida. Para isso, marque um ponto de uma das figuras e uma correspondente. Isso aqui, ó, é a de 5 pétalas. Ó. Se você quisesse desenhar uma rosácea de 5 pétalas, digamos aqui que eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, né? Em tamanho formal, qual polígono poderia ajustar-se perfeitamente a essa composição? Observe a composição ao lado e descubra o ângulo de rotação usado para formá-la, tá? Esse aqui não é daqui não, da letra C não, tá bom? Desculpa. Já vai entrar aqui na letra A, ó. Trace um dos ângulos de rotação e anote a sua medida. Para isso, trace um dos ângulos de rotação e anote a sua medida. Para isso, marque um ponto de uma das figuras e o ponto correspondente, tá aqui, ó, na figura seguinte. Então, o que foi feito? Foi desenhado aqui um quadrado, né? Ele traçou o ponto aqui em centro O e fez aqui a devida medição. Se eu sei que aqui eu vou ter 4, você vai pegar 360 e dividir por 4, que vai dar 90, né? Então, eu já sei que cada ângulo desse aqui, ele vai medir 90 graus. Então, olha só, traça um segmento unindo cada um dos pontos ao centro de rotação em O. Em seguida, meça o ângulo formado usando o transferidor. Você também pode usar o transferidor para fazer isso, tá bom? Que é aquela réguazinha de medida. Aí na letra B, o que ocorreria se o ângulo de rotação fosse menor do que o utilizado nessa composição? E se fosse maior? Aí você vai responder, tá bom? Então, observe aqui que eu fiz o desenho, né? E eu sei que cada ângulo desse ele vai medir 90 graus. Aí ele faz a seguinte pergunta: o que ocorreria se o ângulo de rotação fosse menor do que o utilizado nessa composição? E se fosse maior? Aí fica para você responder, tá? Agora observe a mesma figura desenhada em um plano cartesiano. Então, vamos pegar essa figura e foi desenhada aqui, ó, a mesma figura em esse plano cartesiano. Nós sabemos que essa figura aqui que está em roxinho, ela é a figura principal, tá? As outras são simétricas, tá? Então, nomeie os vértices do quadrado e o centro do círculo maior e preencha a tabela para anotar as suas coordenadas. Então, eu fiz aqui as coordenadas da letra A, do ponto A e do ponto B. Aí você vai encontrar as coordenadas aí do ponto C, D e o centro do quadrado aí, tá bom? Então, olha só, essa aqui é a minha figura original. Então, o ponto A da minha figura original tá aqui. O ponto A, ele vai medir, ó, menos 4 e 2, bem aqui. Então, parte-se do vértice das ordenadas do eixo X e depois vai para as coordenadas do nosso eixo Y aí, tá? Então, isso quer dizer que os seus pontos, as suas ordenadas são menos 4 e 2. Vamos para B. Olha B aqui, ó. B seria menos 2 e 4. Letra C. Na letra C seria... você vai analisar aqui o C e aqui o D. Vai colocar aqui o centro. O centro é esse amarelinho aqui, ó. Esse pontinho amarelo. Então, você vai contar daqui para cá. Então, no caso, seria menos 2 e 2 o centro, né? Se você observar, tá? Aí, o restante, você irá preencher aqui na nossa tabelinha. Aí, você vai encontrar as coordenadas da letra C, D e encontrar o centro aí da rotação da nossa figura aí, tá bom? Aí depois você vai fazer o seguinte: desenhe a figura após uma rotação de 90 graus e anote no gráfico as suas coordenadas. Então, o que você vai fazer? Observe que tem um quadrado aqui, ó, o quarto quadrante, que não tem nenhum desenho. Você vai desenhar ela aqui conforme a medida para ficar igual como está aqui, ó. Tá vendo? Igual como está aqui. Você vai só passar aqui para
o plano cartesiano. Ó, cuidado com as suas ordenadas, tem que ser o simétrico em relação à original, tá? Então, na letra E, se a rotação de 90 graus ocorrer no sentido anti-horário, quais seriam as coordenadas dos vértices da figura? Aí vocês vão colocar os vértices. Qual é no sentido anti-horário, gente? O sentido anti-horário não seria para cá? Né? Então, você vai fazer assim, vai fazer no sentido anti-horário, tá bom? Então, se quisermos a figura desenhada inteiramente no quarto quadrante, de quantos graus deverá ser a rotação em relação à figura original? Quais serão as coordenadas dos vértices? O que você vai fazer? Você vai encontrar as coordenadas e dizer quantos graus será a rotação, ó, daqui até chegar aqui, tá bom? Letra G. Note que -3 e 1 é um ponto que está em um dos lados do quadrado da figura original. Considerando as figuras do primeiro, do terceiro e do quarto quadrantes obtidas pela rotação da original, quais são as coordenadas correspondentes ao ponto -3 e 1 nessas figuras? Então, observe aqui, ó, que eu tenho na original, ó, tá vendo aqui, ó, em um dos lados, ele mede aqui, ó, bem aqui, ó, -3 e 1, tá vendo, ó? Em um dos lados, do lado AD aqui da minha figura original. Então, bem no meio dela, ó, eu tenho -3 e 1, tá? Aí, do primeiro quadrante, se nós formos fazer do primeiro quadrante, tá aqui o primeiro quadrante, né? Do primeiro quadrante seria 1, certo? 1 aqui, ó, 1 e 3, para nós chegarmos aqui no simétrico. Na medida seria 1 e 3. Ou, não, na verdade seria 3 e 1, porque a gente tem que começar pelo X. Então, seria 3 e 1. E aqui, quais seriam? Você vai fazer o simétrico desse lado aqui, ó, do lado AD, tá bom? Então, o simétrico do lado AD é esse lado aqui. E desse lado, qual seria? Então, é isso que você vai fazer, tá bom? Aí você também vai fazer do quarto quadrante, porque você vai desenhar a figura aqui, correto? Pense agora em um ponto qualquer da figura original, cujas coordenadas são A e B, tá? Quais são as coordenadas correspondentes aos vértices nas figuras do primeiro, do terceiro e do quarto quadrante obtidas pela rotação da original? Então, eu fiz aqui, ó, a original ela foi AB, igual como nós fizemos anteriormente, como eu expliquei para você. Então, do primeiro quadrante ficou B menos A. Aí, você vai descobrir do terceiro quadrante e do quarto quadrante aí, tá bom? Para fazer a rotação de uma figura, é necessário conhecer o ângulo de rotação e o ponto em torno do qual a figura vai girar. Precisamos levar em conta que a rotação é uma transformação isométrica, ou seja, após a transformação, os comprimentos e as medidas dos ângulos ficam mantidos. Desse modo, as distâncias de todos os pontos da figura original até o centro de rotação devem ser as mesmas dos pontos correspondentes na figura girada. Então, olha só, vamos ver o exemplo agora. Podemos destacar duas situações. Vamos ver a primeira. O centro de rotação é um ponto que pertence à figura, então tem que ter. Observe os exemplos. Ó. O centro de rotação é o ponto C. Tá vendo aqui, ó? Ele pegou aqui o ponto C e o ângulo de giro é de 90 graus. Então, ele pegou o ponto C e ligou aqui até o BC, certo? Ó. Note que o centro de rotação coincide com um dos vértices da figura original. Então, ele pegou um dos vértices, digamos, essa aqui é a minha figura original, essa aqui é a simétrica. Então, ele pegou aqui o vértice C. Então, ó, partindo do lado BC, tá vendo esse lado BC? Partindo do lado BC, ele traçou um ângulo aqui de 90 graus, aqui, ó. Do lado BC, ele pegou o transferidor e traçou aqui um ângulo de 90 graus.
Aí ele formou o lado BB aqui, ó, BB, certo? Colocou o B, na verdade ele colocou o lado oposto, simétrico, que é B. Então vamos lá, ó. Marcamos o ponto B simétrico, de modo que a medida do lado BC, tá aqui a medida do lado BC, seja igual à do lado BC. Esse lado tem que ser igual a esse lado aqui. Por isso que nós utilizamos o ângulo aqui de 90 graus, tá bom? Com o transferidor. Procedemos do mesmo modo para traçar o lado AC. Então, para traçar o lado AC, aqui, ó, foi feito do mesmo modo. Ele pegou o ponto A, traçou aqui 90 graus e formou o oposto de A. Aí depois ele só ligou a linha com B, o A simétrico com B simétrico, e transformou aí a figura girada. Quer dizer, ó, foi girando, ó, no sentido horário. Então a rotação é assim, ela vai girando, entendeu? Na mesma direção, do mesmo tamanho, do mesmo sentido, como eu falei para vocês. Então vamos lá. Letra B. O ângulo de rotação é de 180 graus e o centro de rotação é o ponto N. Esse aqui é o segundo exemplo, né? Note que aqui o centro de rotação está no interior da figura. A figura original é a de cor rosa. Tá aqui, ó. Então vamos lá para o segundo exemplo. Observe aqui, ó, que eu tenho aqui a minha figura original é a rosa. Então, ó, partindo do segmento que une ao ponto J, então observe que o N aqui, ó, ele é o meu centro de rotação. E observe que aqui esse ângulo ele mede 180 graus, converte-se no centro de rotação, como eu acabei de falar com vocês. Com o auxílio da régua, marcamos o ponto J, tá aqui, ó, simétrico, de modo que a medida do segmento JN seja igual ao segmento NJ. Então, esse segmento, ele tem que ser igual a esse outro segmento. Observe que foi partido bem aqui certinho, ó. Quando isso aconteceu, certo? Procedemos do mesmo modo para marcar todos os outros vértices da figura girada, ligando esses pontos com auxílio da régua. Obtemos a figura verde. Então, foi feito tipo assim, ó. Feito aqui, aqui, aí depois você vai traçar aqui, vai formar outra figura e assim sucessivamente até chegar na simétrica, fazendo aí, ó, usando aí o transferidor, a régua, pode ser até régua mesmo, tá bom? Para você fazer aqui o simétrico. 2, vamos ver essa outra figura aqui. O centro de rotação é um ponto fora da figura. O ângulo de rotação é de 60 graus e o centro é o ponto O. Então, observe que o centro de rotação ele não esteve aqui dentro da figura, ele está fora, ele está bem aqui, ó. Foi pegado aqui um transferidor, aí ele marcou bem no centro aqui o centro O e traçou aqui até 60 graus, ele fez isso aqui, ó, tá vendo? Observe que esse ângulo aqui, ó, esse intervalo aqui, ó, ele mede 60 graus. Passou aqui no 60 e esse ângulo ele mediu aqui 60 graus. E logo em seguida a gente vai aprender por que ele fez isso aqui. Então, olha só. Trace um segmento ligando um ponto qualquer da figura ao centro de rotação. Aqui escolhemos um vértice, pois isso facilita o traçado da figura final com o auxílio do transferidor. Marque o ângulo de rotação com vértice em O e trace o outro lado do ângulo. Então, observe, ó, com a ponta seca de compasso em O, olha, pegou aqui a ponta seca e a abertura igual a OA, ele abriu aqui a abertura em OA. Trace um arco que intersecte o outro lado do ângulo. O que ele fez? Ele pegou aqui a ponta seca do compasso, ele abriu até o ponto A da figura e traçou o ângulo aqui, ó. Tá vendo? Ele traçou aqui um ângulo de 60 graus e formou o quê? O vértice, o simétrico de A.
E assim ele foi fazendo para todas as outras figuras. Depois ele traçou daqui, pegou no F, traçou 60 graus. Depois pegou aqui, colocou no B, traçou 60 graus. Depois ele colocou aqui, colocou no E, traçou 60 graus. O até o D, traçou 60 graus. E do O até o C, traçou 60 graus. E depois foi ligando os pontos, conforme a figura aqui. E ele montou o simétrico, conforme aqui, olha só. Utilize o mesmo procedimento para marcar os outros vértices e unidos com segmentos de reta, ó, e traça a figura simétrica. Então, conforme ele foi fazendo, ele foi traçando aí com a figura simétrica, ó, com a régua. E aqui, observe que aqui ele fez o simétrico, a rotação desse cara aqui. Observe que ele já está girando aqui, ó. Aqui ele está assim, aqui ele já está mais inclinado, que ele está girando no sentido horário. Então, você observe que ele sempre parte do vértice, para nós desenharmos as figuras simétricas, para que elas possam ter a mesma medida e sejam congruentes, sejam iguais, semelhantes, tá bom? Ficou alguma dúvida aí? Vamos agora aos nossos alunos da educação inclusiva, certo? Então, você vai... Algumas coisas que eu vou ensinar para vocês e acredito que aí na frente tem um exercíciozinho para você copiar no seu caderno e resolver, tá bom? Então, olha só, tá vendo isso aqui, ó? Você vai fazer a rotação, ó, desenho de uma rotação. Observe que aqui eu tenho uma bandeira, ela foi girando no sentido horário. Então, bandeira a rodar 1/4 de meia volta, ela girou o quê? 90 graus. Meia volta 180, 3/4 270 e depois que ela fez uma volta completa, ela girou aí 360 graus. Então, numa rotação, a figura inicial vai rodando em diferentes ângulos, segundo um ponto central. O centro de rotação, ou seja, a figura final, é obtida através de uma figura inicial, onde é mantido fixo um ponto e todos os outros sofrem deslocações ao longo de ângulos de uma certa amplitude e em torno do ponto fixo. Pode ser positiva quando se move ao contrário do sentido dos ponteiros do relógio ou negativa quando se move no sentido dos ponteiros do relógio. Então, tá vendo aqui, ó, ele foi girando aqui, tá bom? Isso é rotação. Aí nós temos aqui alguns exercícios para você fazer, ó. Observe as figuras. Temos a figura 1, figura 2, figura 3 e a figura 4. Então, o que você vai marcar? Você vai marcar a figura que representa uma rotação em torno do ponto O. Tá aqui o ponto O. Você vai ver qual é a figura correta que está fazendo aí a rotação, tá bom? Na segunda questão, já está aqui a malha quadriculada. Você pode usar papel milimetrado para fazer essa atividade. Então, você vai fazer o desenho de rotação dessa figura aqui, ó, vai fazer o centro de rotação dela, cuidado. Terceira questão, ó, o desenho abaixo é uma reflexão ou rotação. Você vai dizer se esse desenho aqui ele é rotação ou ele é reflexão, tá bom? E acabamos aí a nossa aula de hoje, tá bom, gente? Então, beijos e até amanhã.